Olá, gente. A gente está em mais um plantão da quarentena. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Olá, gente. Boa tarde. Quem está entrando aí, a gente chama para compartilhar a live, para a gente entrar em mais um tema do nosso plantão da quarentena de hoje. Olá, gente. Pedindo a todo mundo que está entrando aí para a gente compartilhar nossa live de hoje. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, a gente tem um plantão da quarentena com informação, solidariedade e resistência. Hoje a gente vai ter um plantão especial, que é uma iniciativa que a gente vai ter durante todas as semanas, né? Um dia especial com o tema aí da juventude, uma live em conjunto com a Fronte. Amanhã, lembrando que a gente tem uma live sobre periferia, né? E o genocídio da população negra, como é que está a situação das favelas e periferias do Brasil. A gente vai contar com a deputada estadual Renata Souza, do PSOL, Rio de Janeiro, e também o J. Marques, que é conselheiro tutelar de Jacarepaguá, que é da Cidade de Deus também. Também o Alex Pedrão, que é de Sergipe, do Núcleo de Negros e Negras, do PSOL de Sergipe, e professor. E também com a participação de Jupiara, que foi fundadora do Núcleo de Negros e Negras, da Consciência Negra, da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todo mundo, a gente pede para compartilhar a live. Eu vou chamar aqui o Lucas Marques, que vai apresentar, conduzir a live de hoje para vocês. Lucas Marques, que é do Afronte e diretor da União Estadual de Estudantes de São Paulo, a UES São Paulo. Tudo bem, Lucas? Estou te ouvindo agora. Tá rolando. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Lucas, vou estar aqui ajudando a mediar o debate, que vai ser tão importante, principalmente pensei. É o debate. Quais são os desafios que estão colocados? O pessoal que está em casa está ouvindo direitinho? Eu vou passar para apresentar os nossos convidados de hoje, né? A gente tem Roberto Lerrer, que é professor da UFRJ, foi reitor da UFRJ. A gente também tem a Sônia Meire aqui conosco, diretamente de Sergipe. Ela que é do Andes, né, do Sindicato Nacional, professora da Universidade Federal de Sergipe. E a Vitória Ferraro, a Vicky, que é diretora da UNE e do Afronte e também da Resistência Feminista, né, gente? Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, ótimo estarmos juntos. Excelente iniciativa da Esquerda Online. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês, né? Só queria só fazer uma pequena observação. Eu fui diretora do Andes, mas renunciei em setembro. Então, nesse momento, eu sou professora aposentada da Universidade Federal de Sergipe e renunciei por questões de saúde na família. Então, queria só fazer essa pequena observação. É um prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo essa live hoje. Sim, sem dúvida. Eu vou me despedir um pouco para vocês ficarem à vontade no bate-papo, mas vou continuar aqui ligada e daqui a pouco eu volto novamente. Vou deixar aí a condição com o Lucas. Valeu, gente. Estou aqui assistindo. Voltei agora, tive um probleminha técnico aqui. Vocês já se apresentaram para todo mundo? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês na live do Esquerda Online, do Afronte, e também com duas pessoas que são grandes referências, né, para nós do movimento estudantil, a Sônia, o Lerre. Então, enfim, é isso. Então, vamos começar a discussão, gente? Tchau, gente, até daqui a pouco. Um abraço. Um abraço. Outro, tchau. Então, vamos começar com as perguntas, então. Essa primeira pergunta a gente pensou de ser para todos, mas acho que seria interessante também, com o foco do professor Lerre responder. A gente vem falando muito da importância da universidade pública para a sociedade, através do tripé pesquisa, ensino e extensão. Mas agora, com essa pandemia do Covid-19,
com mais de 900 mil pessoas contaminadas no mundo, mais de 45 mil mortes, e no Brasil temos 7.031 casos, 252 mortes, sendo que existe uma subnotificação muito grande. Qual que é o papel que a universidade pública no nosso país pode cumprir no combate ao coronavírus e qual a sua importância nesse momento? Nós estamos vivendo um momento muito dramático para a humanidade, mas é certo que estamos vivendo um momento muito emocionante para a universidade pública, não apenas no Brasil, mas no mundo. Nós temos um presidente da República negacionista, que afirma que estamos diante de uma gripezinha que insiste em circular em espaços públicos, tocando as pessoas, enfim. E temos a população acatando a quarentena. A grande massa da população brasileira hoje entende por que tem que estar fazendo a quarentena para proteger a vida, porque as vidas importam. E estão fazendo isso contra o presidente da República, contra a fala do presidente da República. Vejam que isso não é uma questão secundária. A universidade pública é um lugar de racionalidade, é um lugar de ciência, é um lugar que hoje seguramente está afirmando que a ciência, o conhecimento científico estão identificando um risco para a humanidade, um perigo para a humanidade. Então, diante de um contexto de um tsunami de fake news sobre a epidemia, sobre uma irracionalidade sem precedentes, sobre uma ignorância substancial do núcleo duro do governo, enfim, nós temos a universidade como um lugar confiável, em que a população, ao escutar os trabalhadores da saúde, que estão vinculados às universidades, que foram formados nas universidades públicas, os pesquisadores, enfim, confiam no que a universidade está falando para o povo, ou seja, permaneçam em quarentena, temos uma situação de enorme gravidade que vai exigir profundas redefinições quanto ao futuro, e a universidade está sendo esta instituição que chama a sociedade brasileira e no mundo, que também estamos vivendo isso em outros países, né, o negacionismo, né, vimos isso também com o governo Trump, enfim, porque as universidades afirmam que hoje temos uma situação de emergência e a população confia, está confiando cada vez mais nas suas universidades públicas, e isso é um motivo de alento quanto ao futuro. Agora, se vocês quiserem comentar, responder também a pergunta, a Vicky ou a Sônia, não sei quem quiser ir primeiro. Posso ir. Não, acho que para além de tudo isso que o Lerrer falou, acho que se hoje a gente tem condições de pensar a superação dessa crise no Brasil, pensar o combate ao coronavírus no Brasil, é porque a gente tem um sistema de universidades públicas que são responsáveis por grande parte da pesquisa no nosso país, pesquisas voltadas para os problemas sociais, para os problemas da sociedade, que hoje as universidades públicas estão cumprindo um papel muito importante no combate ao coronavírus, seja fazendo pesquisas em relação a vacinas, seja fazendo pesquisas em relação a testes, que é um grande problema no país hoje, né? A gente tem poucos testes sendo feitos, muita subnotificação, seja também o papel que os hospitais universitários, que são hospitais de referência no país, vem cumprindo, e também, entre outras coisas, a gente vê exemplos de universidades produzindo álcool em gel, exemplos de universidades produzindo EPIs para os trabalhadores da saúde, que é um negócio que está em falta também, já tem, inclusive, trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que estão morrendo, já tem notificações de mortes, então tem universidades que estão iniciando a possível produção de respiradores, então acho que se tem uma chance, né, da gente combater o coronavírus no Brasil com mais fortemente, porque a gente tem
as universidades públicas hoje a serviço da sociedade, a serviço do SUS, enfim, a serviço de todas essas tarefas. Muito bom, muito importante isso, Vicky. Sônia? Então, apesar, né, dessa visão, como o Ler colocou, negacionista, da própria ciência, né, da produção do conhecimento, nós temos tido experiências agora importantíssimas, e se não tivéssemos numa situação de sucateamento que vem ocorrendo durante esses anos, e mais fortemente depois, inclusive com o Temer, e agora, nesse último ano, com o Bolsonaro, nossa universidade estaria hoje em maiores condições de ampliar o seu papel para atender a população num momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, os cortes orçamentários, os cortes nas bolsas de pesquisa, os cortes na extensão, que não é de agora, né? A extensão, ela veio ficando sem recursos, era a extensão exatamente que fazia um trabalho, inclusive de educação e desenvolvimento de práticas nas comunidades mais carentes, nas comunidades onde a população é mais pobre, tem menos poder econômico. A nossa universidade mesmo, a Universidade Federal de Sergipe, ela fica numa região onde tem uma parte da população vivendo numa situação de muita vulnerabilidade social. Então, a universidade, ela tinha, em anos atrás, um trabalho concreto, real, muito grande junto a essas comunidades. Além do trabalho de educação que se fazia junto a essas comunidades, também havia um processo de produção de alimentos, de medicações, de fitoterápicos, de alimentação, de uma série de pesquisas e de trabalhos de extensão que eram realizados. E que nos últimos anos a gente viu como esses projetos eles foram sendo impedidos de se realizarem. E agora nós estamos num momento crucial, né, em que, com o governo Bolsonaro, o projeto que foi criado, que é o Futurice, era criar a universidade, entregar completamente a universidade para as OSs, né, e abrindo as portas da privatização da universidade, mais ainda, e colocar todo o nosso trabalho no ensino, na pesquisa e na extensão sob risco, né? E nesse processo de projeto de Futurice, nesse processo aí também de criminalização da docência, de criminalização dos pesquisadores, com o projeto Escola Sem Partido, a nossa luta foi muito grande, mas agora nós estamos diante de uma luta que é muito maior e que vai depender muito ainda mais da universidade. E, nesse sentido, eu queria ressaltar também o que Victória colocou, né? A nossa universidade, mesmo sendo uma universidade menor, no caso a Universidade Federal de Sergipe, não é só essa que está fazendo isso, a gente sabe, mas é uma universidade que tem desenvolvido tecnologia social importantíssima para um momento como esse, com a energia solar. É uma universidade que tem desenvolvido, agora, produzido materiais como álcool em gel, para atender necessidades, porque não há álcool em gel no mercado, né? É uma universidade que está produzindo também, como, por exemplo, as máscaras de acetato, né? Como também institutos federais. É importante que se coloque, nesse momento também, nós temos aqui o Instituto Federal, temos o campus da universidade, e temos campi também do Instituto Federal, que também está produzindo para atender algumas necessidades imediatas da população, que é de proteção, né? Agora, nós precisamos observar também que os hospitais universitários, principalmente os nossos hospitais escolas, que estão sendo administrados pela EBSER, apesar de estar se colocando, né, para atender as pessoas, há uma precariedade enorme, porque já vem sendo retirado a sua função mesmo social, sua função pública, né? A EBSER, ela foi criada e as condições de trabalho, elas não melhoraram para as pessoas, muito menos as condições de atendimento. Então, no dia 1º, por exemplo, a EBSER abriu agora uma chamada pública para a contratação temporária de profissionais para atender, como atendentes, né, e para tratar em face das epidemias. Então, esse é um sinal importantíssimo, e a gente precisa exigir que o governo abra, que ele
invista recursos para os hospitais universitários, para os hospitais escola, para as universidades. É fundamental que os recursos venham para os hospitais, para que eles possam, inclusive, ampliar sua capacidade com qualidade de atendimento para as pessoas infectadas ou suspeitas de infecção do vírus, né, do coronavírus. Então, é muito importante que a gente continue fazendo exigências e dialogue também com os trabalhadores da saúde, dos hospitais, das universidades, para que a gente possa fazer essa exigência crescer e a sociedade fazer um coro conosco, né? Porque não é possível a gente continuar com o mesmo orçamento dentro das universidades, inclusive, nós vamos falar daqui a pouco também mais um pouco sobre isso, com o corte de prioridade na área das ciências humanas e sociais e o corte de bolsas que vem se dando nas universidades, né? Então, a universidade tem um papel fundamental no momento desse crítico, e por essa razão, nós vamos continuar exigindo que o governo não tire nenhum recurso, ao contrário, que ele injete mais recursos, que ele reponha recursos que foram retirados, e para isso a gente tem que lutar também para a revogação por indeterminado da emenda à Constituição 95. Muito bom, a Sônia colocou já o gancho da nossa próxima pergunta, acho que isso é muito importante, pensando aí dos sucessivos cortes de verba que vem rolando nas universidades federais no último período, e daí a gente queria jogar uma pergunta também para o Ler falar sobre isso, se esses cortes não tivessem acontecido, as universidades estariam em melhores condições para enfrentar essa crise do coronavírus, e o que seria necessário em termos orçamentários para que elas hoje possam cumprir um papel mais importante? A pergunta, enfim, sistematizada por Lucas, ela é muito importante e vai na mesma direção da reflexão feita por Sônia e também por Vicky. Vejam, as universidades têm funções únicas neste momento. Foi lembrado que são as universidades que estão fazendo sequenciamento genético junto com a Fiocruz, com o Laboratório Nacional de Computação Científica, que permite traçar como que os vírus, as linhagens de vírus, as mutações estão se espalhando pelo território. Esse é um conhecimento precioso para um campo do conhecimento, a epidemiologia, que estuda justamente as estratégias, enfim, de evolução e também, sobretudo, de combate a epidemias. Tudo isso está vinculado a uma infraestrutura de pesquisa, de tecnologia de imagem, tecnologia com equipamentos para fazer o sequenciamento genético, cultivo de vírus, que são fundamentais para fazer os testes, enfim, que é um tema que a Vicky destacou como de enorme importância. O número de pessoas testadas hoje no Brasil por 1.000 habitantes é de 0,16 para cada 1.000, enquanto que na Coreia, hoje, nós temos uma relação de 6,5 para 1.000. Então, isso mostra que, de fato, a universidade ela precisa ter uma capacidade instalada de pesquisa sofisticada, com laboratórios de biossegurança de nível 3, enfim, que possibilite, de fato, que os pesquisadores possam fazer investigações com segurança e com muita qualidade, como tem sido feito hoje em nosso país. Tudo isso está sendo possível, em grande parte, por um movimento que aconteceu na ciência brasileira, onde, inclusive, a pesquisa, no contexto da crise da Zika, da relação entre Zika e microcefalia, enfim, em que naquele momento ficou evidente que o estudo de vírus deveria ser, as arboviroses, de uma forma geral, eram muito estratégicos e vários laboratórios foram reformulados, vários laboratórios foram modernizados. Tudo isso está hoje em risco. Nós temos uma situação dramática em relação aos recursos para ciência e tecnologia no Brasil. Os recursos da CAPES hoje estão mais ou menos a metade dos recursos que nós tínhamos há 2 anos atrás. Seguramente é insuficiente até para o pagamento das bolsas. E vejam que temos uma questão sistêmica.
Porque para fazer pesquisa sobre os vírus, a evolução, os modelos matemáticos são áreas muito interdisciplinares, nós precisamos de todas as áreas de conhecimento, enfim, situação de saneamento, situação de trabalho, situação social, educacional da população. Então, são modelos de muita complexidade que precisam ser elaborados para traçar estratégias objetivas de combate à epidemia. E, de fato, hoje nós estamos desprotegidos em relação à infraestrutura de pesquisa. Observem que o presidente da República chama os seus ministros para falarem sobre as estratégias e as medidas para combate ao coronavírus, e nós não encontramos o ministro da Ciência e Tecnologia. Nós não temos a voz da área da ciência e tecnologia nas estratégias. E isto tem consequências muito graves, porque nós precisaremos desenvolver estratégias, tanto de diagnóstico como pesquisa de fármacos, que precisam ser feitas no país. As grandes corporações não fazem, não produzem, não apostam em investigações de problemas relacionados a viroses, epidemias, etc. Então, são conhecimentos que precisamos fazer no país. O vírus no Brasil, as diversas linhagens de vírus que nós temos hoje do Covid, são linhagens diferentes daquelas que estão na Europa. Então, sem a universidade, nós estamos desguarnecidos. E é importante registrar que nós estamos num governo, conforme disse, negacionista. Então, nós temos, digamos, o núcleo duro do governo com uma forte convergência de fundamentalismo. De um lado, o fundamentalismo, enfim, anti-iluminista, contra a ciência, contra a herança da Revolução Francesa, enfim, que é um núcleo duro da presidência da República. E, de outra parte, nós temos os fundamentalistas econômicos. O Guedes, o ministro Guedes, enfim, e toda a entorragem em torno do ministro Guedes são todos ultra neoliberais e, portanto, também não tem respostas para a crise, porque é evidente hoje no planeta Terra que o neoliberalismo fracassou não só no diagnóstico dos problemas, mas, sobretudo, nas soluções. Todos os encaminhamentos em todos os estados hoje no mundo passam por medidas de indução a partir do Estado, afrontando, digamos, os livres mercados. Então, a situação orçamentária hoje das universidades no Brasil, ela denota claramente o lugar que a ciência, o conhecimento, a cultura, a arte tem, digamos, para o bloco de poder. E por isso que as lutas em defesa da educação pública, da ciência, da qualidade da pesquisa, da infraestrutura de pesquisa, são hoje necessariamente lutas antissistêmicas. E por isso aquelas lutas, as grandes jornadas que realizamos no ano passado, em defesa da universidade pública, da educação pública, dos institutos federais, etc., como a Sônia lembrou, são tão estratégicas, porque hoje, claramente, nós não podemos defender a educação pública sem trabalharmos uma agenda antissistêmica, porque a lógica que está colocada hoje pelo núcleo duro do governo, enfim, pelo núcleo duro do próprio bloco de poder hoje em nosso país, é hostil à ciência. E nós temos que reverter, porque os sinais de que as coisas estão se agravando no campo da saúde pública, já vem de tempos. Nós tivemos o SARS, tivemos a gripe suína, enfim, vários elementos, né, aqui no Brasil, dengue, enfim, tudo isso está anunciando temas de enorme importância para o futuro da humanidade. As universidades são as instituições que vão construir na rede pública, com seus excelentes profissionais que estão lá na ponta, né, que são enfermeiras, são médicas, médicos, são fonoaudiólogos, são psicólogos, enfim, todos os profissionais de saúde que estão enfrentando isso lá na ponta, e grande parte desses quadros são formados nas nossas universidades públicas. Certo. Temos agora, também vamos falar um tema que a Sônia também comentou um pouco na outra fala dela, que recentemente o MEC lançou uma portaria 34 que fala sobre a reestruturação da distribuição de bolsas da CAPES. Vários pesquisadores perderam suas bolsas, inclusive chamou muita atenção o caso de um doutorando que perdava coronavírus. Então, queria saber como vocês enxergam esse e outros ataques à pesquisa e à ciência no Brasil. Vou começar com a Sônia.
Então, essa portaria, apesar, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia já ter proposto a revisão dela, não é suficiente para nós, porque, como o Lé acabou de colocar, e como eu também havia colocado na primeira pergunta, os cortes nos orçamentos das universidades na pesquisa, eles só vêm crescendo. E não basta incluir uma área agora, agora, como o coronavírus, ele exige, ele depende agora, não é só da pesquisa no campo da saúde, né? Roberto Lé colocou isso muito bem. Enfrentar o problema do coronavírus necessita de pesquisas e de trabalho que são interdisciplinares. Nós precisamos hoje de todas as áreas do conhecimento para que nós possamos enfrentar essa pandemia, né? Que passa pela educação, passa pela pesquisa na saúde, nas pesquisas da biomedicina, no saneamento, né? Nós estamos vivendo uma pandemia numa situação em que a população, parte da população brasileira, não tem acesso a saneamento. Nós estamos falando de pessoas que estão com dificuldade de ter água, né? A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos vendo, não é de agora, vem desde antes já do Carnaval, como era que estava o acesso à água das pessoas. No Norte e no Nordeste também nós temos esses problemas. Então, nós precisamos a revogação imediata da portaria 34. É prioridade zero investir na educação. É prioridade zero investir na pesquisa. É prioridade zero ter os profissionais, os estudantes, trabalhando com as comunidades. Ainda que nesse momento nós estejamos em isolamento social, mas tem pessoas atuando lá dentro para atender. E tem pesquisas que não podem parar, sob risco de você perder tudo que foi investido até agora e anos da sua vida, né? Tem pessoas que estão passando fome. E os estudantes também, em algumas universidades, estão envolvidos e fazendo campanha. Inclusive, estudantes que também estão passando fome, estão com suas necessidades. Então, a revogação da portaria 34, ela é imediata. E ela tem que vir junto com a necessidade da recomposição do número de bolsas. Não basta só revogar a portaria. É preciso recompor o número de bolsas que foram retiradas. A situação é emergencial agora, é urgente, né? Nós precisamos também atualizar os valores concedidos às bolsas. E nós estamos com os valores ultrapassados para mestrado, doutorado, de iniciação científica também, né? E, para isso tudo, a gente precisa revogar a emenda constitucional também 95, que limita a limitação do teto dos gastos. Se a gente não conseguir fazer isso no conjunto, dificilmente a universidade vai ter condições de cumprir o seu papel num momento fundamental desse que as pessoas estão perdendo vidas, né? Não dá para pensar a pesquisa de mercado, é preciso pensar o trabalho de pesquisa em todas as áreas para salvar as vidas. Passar a palavra agora para o Léo. Então, nós temos um quadro de políticas de ciência e tecnologia em que, claramente, os dirigentes hoje do Ministério da Ciência e Tecnologia não conseguem compreender qual é o lugar da ciência no século XXI, qual a importância da ciência para antecipar cenários de futuro. Não cabe mais projetos científicos que ignorem a complexidade das situações. Eu acho que a síntese feita agora por Sônia, ela é muito importante. Nós vamos precisar, para o coronavírus, ter desde trabalhos clínicos, porque nós não sabemos quais são as sequelas que esta virose vai provocar nas pessoas em diversos quadros de saúde daqui a 5 e 10 anos. Nós temos consequências graves hoje no que diz respeito às escolas, nós temos consequências em relação ao saneamento, enfim, precisamos muito das áreas interdisciplinares e, claramente, as mudanças que estão acontecendo hoje na CAPES, no CNPq, não significam só um estrangulamento do orçamento, mas a tentativa de
criar uma ciência utilitarista, que é muito exótica, diga-se de passagem, porque uma ciência utilitarista num país capitalista dependente é um projeto que não se mantém em pé, porque, por óbvio, hoje nós não temos no Brasil sequer cadeias produtivas que incorporem a chamada pesquisa aplicada, a pesquisa, digamos, de caráter mais operacional, a pesquisa e desenvolvimento, a chamada inovação tecnológica. As empresas privadas no Brasil não fazem esse tipo de projeto. Se nós queremos ter alguma saída para a produção de fármacos, nós vamos precisar dos órgãos públicos. Quando estive como reitor na UFRJ, nós construímos com a Fundação Oswaldo Cruz, um parque tecnológico da UFRJ, um projeto para a produção de biofármacos e farmoquímicos exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. E nós nunca conseguimos os recursos para podermos ter plantas industriais, é disso que estamos falando, plantas industriais, cadeias produtivas que pudessem hoje garantir soberania e solidariedade com os outros povos. Então, rigorosamente, as medidas que estão sendo encaminhadas, a redução do tempo para fazer as pesquisas, um controle taylorista da pesquisa, enfim, tudo isso se volta contra a ciência, revelando o DNA deste governo, que é um governo negacionista. Nós não podemos perder de vista que estamos diante de um governo negacionista e eles precisam ter, entre aspas, argumentos a favor do negacionismo e, portanto, procuram sempre silenciar as vozes críticas da universidade, as vozes da razão, as vozes da ciência, as vozes do diálogo com os povos, enfim, dos conhecimentos produzidos nas lutas sociais, que a universidade deve sempre estar aberta e metabolizar para que nós possamos realizar a função mais nobre, talvez, hoje, da universidade, que é justamente a possibilidade de antecipar cenários de futuro. Temos que construir alternativas históricas, mas precisamos de ideias para construir alternativas históricas. E isso tudo é feito na universidade. Não só, por óbvio, né? Mas também na universidade. Passar agora a palavra para a Vicky, para falar também sobre esse tema da portaria 34 do MEC, dos ataques à ciência e à pesquisa. Dando uma perspectiva mais estudantil, né? Acho que a juventude hoje que está na universidade, que entra que passa já pelo vestibular e entra nos cursos de graduação, a gente se depara com um grande problema, né? Que é a falta de perspectiva de futuro. E antigamente, uma das saídas para os jovens era entrar na área da pesquisa, era, enfim, entrar num mestrado, entrar num doutorado. E hoje, com todos os ataques que a gente tem à pesquisa e à ciência, pode-se dizer que grande parte dos estudantes perderam qualquer perspectiva de continuar na área, de, enfim, fazer suas pesquisas, entrar numa pós-graduação. Hoje, podemos dizer que você ser pesquisador no Brasil não é algo mais que está sendo incentivado, porque para você ser pesquisador hoje, você precisaria de uma bolsa para se manter, para ter tempo de pesquisa, e hoje o que está colocado é cada vez menos bolsas e cada vez mais pessoas conseguindo fazer isso no país, né? E acho que, para além da própria diminuição da pesquisa, a partir de não ter nenhum tipo de incentivo, pode acontecer uma elitização da pesquisa no país, né? Que só aqueles estudantes que têm condições de se manter, conseguirem entrar numa pós-graduação, conseguirem fazer as pesquisas. Então, a gente, com essa portaria 34, teve muitas pessoas próximas, inclusive, a mim, por exemplo, que perderam as bolsas. Eu acho que essa é uma realidade, especialmente, foi um ataque especialmente à área de humanas, mas eu acho que em todas as áreas a gente encontra esse problema, encontra estudantes que estão perdendo a vontade de ser pesquisadores. Então, assim, acho que os ataques que a gente vê à ciência e à pesquisa hoje são
ataques não só imediatos, a um corte de bolsa aqui, um corte de bolsa ali, mas um ataque mais profundo que é realmente trilhar um caminho onde vai se diminuir as pesquisas, onde vai se diminuir as pesquisas voltadas para a sociedade, voltadas para a necessidade da maioria da sociedade, para a necessidade dos trabalhadores, da juventude, das comunidades e etc. E, enfim, também tira uma própria perspectiva de futuro da juventude que um dia viu na possibilidade de entrar na universidade, na possibilidade de ser pesquisador, mudar suas vidas, né, e mudar as vidas também do próprio país, porque a ciência, ela muda a vida, ela muda vidas, e eu acho que isso está se perdendo agora, não é? Inclusive o Lucas, que está aqui na live, que é meu amigo pessoal, entrou no curso de Ciências Sociais querendo ser pesquisador e hoje já fala, não, vou sair, vou entrar em outro curso porque não tem mais condições. Então, é uma situação, na perspectiva dos estudantes, muito, muito difícil e de perda de perspectiva e de vontade de ser pesquisador mesmo. O cenário está difícil mesmo para quem quer estudar sociologia. Estamos falando aqui de ciência, vamos falar também, então, de disputa ideológica. Nos últimos anos, a gente vem assistindo uma campanha de descredibilização da ciência por parte da extrema-direita, com um discurso anticientífico ganhando cada vez mais espaço, movimento anti-vacina, por exemplo. Em tempo de terra plana, diante de uma pandemia global e o papel determinante que a ciência pode cumprir, a gente tem condição de ganhar espaço na disputa contra o obscurantismo? Começando aí com o professor Ler. Eu creio que a realidade brasileira hoje mostra que as universidades ganham força e legitimidade junto ao povo. Porque num governo de negacionistas, em que o presidente faz um apelo para que a população deixe de fazer a quarentena e passe a circular nos espaços públicos, em que empresários ditos modernos fazem cálculos de teor darwinista social, de que, bom, temos um custo colateral, um efeito colateral, 5, 7, 50 mil, 200 mil, quiçá 1 milhão de pessoas podem morrer, como um preço a pagar para afirmar o negacionismo. E nós temos a universidade pública hoje, e os profissionais de saúde, afirmando a necessidade da quarentena. É importante frisar que não é a credibilidade dos governadores que mantém as pessoas em casa. O que mantém as pessoas em casa é a confiança do que está sendo dito para elas em relação à questão da saúde pública, ou seja, existe uma situação de emergência, existe uma situação de risco e nós temos que escutar a ciência. E isso abre caminhos, a meu ver, para novos momentos de luta, porque, conforme disse na minha interpretação, hoje, a defesa da educação pública, da ciência, de um projeto de nação, enfim, em que caibam todos os recursos humanos, os direitos humanos sejam respeitados, enfim, nós tenhamos condições de construir um bem-viver coletivo, nós só podemos forjar este projeto de nação hoje de uma forma antissistêmica, ou seja, não, com o capitalismo dependente, tal como se estruturou, nós precisamos construir alternativas a este capitalismo, nós precisamos abrir novos horizontes, enfim, que estão fortemente lastreados nas lutas dos trabalhadores em defesa do socialismo. É essa tradição que nos unifica e abre expectativas, enfim, para o futuro. Nós temos tido uma produção na universidade, a meu ver, muito interessante sobre a pandemia, em diversos aspectos, né? No próprio site da Esquerda Online, sobre essa questão da ciência, das mudanças na CAPES, né? O próprio Marcelo Badaró escreveu um texto excelente sobre isso. Nós temos refletido sobre a universidade, nós temos pensado sobre a universidade, e quando vamos ao espaço público, e seguramente em breve estaremos no espaço público fazendo as lutas sociais, o reconhecimento às universidades seguramente será ainda maior. Então,
eu penso que nós devemos dedicar o melhor da nossa energia hoje para produzir conhecimento, para nós, enfim, mantermos uma tradição de rigor nas atividades públicas, no atendimento à população, enfim, na produção do conhecimento, porque estamos sendo observados, digamos assim, de uma outra maneira por um conjunto de pessoas que, por motivos diversos, não acompanhava tão de perto a vida da universidade. A própria democratização, a maior democratização do acesso, também favorece muito essa abertura da universidade para que nós possamos prosear de maneira diferente, de maneira mais profunda, dialógica, verdadeira, com todo o povo. Lembrando, gente, que a gente está aqui fazendo essa live, Universidades e Pandemia, que é uma parceria do Esquerda Online com a Fronte. Vamos passar agora a palavra para a Vicky Ferraro, que é diretora, terceira vice-presidente da UNE, para falar aí para a gente sobre as condições que temos agora nessa nova situação para enfrentar o obscurantismo. A disputa que o neofascismo, né, aí a extrema-direita, no governo tenta fazer, né, é uma disputa baseada na disseminação da falta de conhecimento, na disseminação de fake news, na disseminação de informações contra a verdade, contra a ciência, contra o estudo científico, né? E eu acho que nesse momento em que realmente, agora com a pandemia, a necessidade da gente dar respostas o mais científicas possíveis, o menos empíricas possíveis, e as universidades vêm cumprindo um papel importante nisso, acho que pode colocar a gente numa localização melhor para essa disputa, para que a gente saia desse período de crise e conseguindo com que a maior parte da população veja que a ciência que é importante, que a busca pela informação verdadeira é importante, que o combate às mentiras, que o combate às fake news são importantes, porque, enfim, essa é uma disputa realmente, como o Lucas falou no início, quando ele foi fazer a pergunta, é uma disputa ideológica profunda, que tem a ver com uma disputa da consciência da sociedade, da consciência das pessoas que hoje a disputa por uma saída, a disputa por um projeto de sociedade, a disputa contra a extrema-direita, a disputa contra o neofascismo passa muito também por esse aspecto ideológico. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, com as universidades e com a ciência, ganhando mais respaldo perante a sociedade, pode ajudar a gente nessa disputa contra a extrema-direita, contra o neofascismo, contra o movimento anticientífico, que vinha ganhando espaço na sociedade, né? Então, coisas que a gente nunca pensou que ia ver, como movimentos anti-vacina, como movimentos terra plana, é um negócio que foram coisas que a gente começou a ver, e acho que a gente devia se aproveitar desse processo para também ir mais a fundo nessa disputa, defendendo a ciência, defendendo a verdade, defendendo, enfim, tudo isso que o Lerner já falou, também a Sônia falou em outras perguntas, e eu acho que realmente esse processo de crise que a gente vem vivendo pode nos colocar numa melhor localização para fazer essa disputa perante a opinião pública e a sociedade. Certo, sobre esse tema, então, vou passar a palavra para a Sônia Meire, professora aposentada da UFES e diretora do ANDES, para falar para a gente sobre como essa nova situação pode ou não abrir espaço para a gente disputar aí a importância da ciência na consciência da sociedade. No estado de Sergipe, muitos municípios, vou partir de um dado bem do dia a dia, muitos municípios não estavam recebendo as vacinas, inclusive para sarampo. Nós estamos numa situação em que as pessoas já estavam com problemas de dengue, chikungunya, zika vírus, sarampo, sem vacinas, porque o governo
Federal não estava enviando as vacinas para os municípios e para os estados. Isso é um dado concreto. No momento em que as pessoas já vinham sendo acometidas pelo Zika vírus, por exemplo, né? É um vírus que tem as mulheres, filhos de mulheres, inclusive, principalmente mulheres negras, é quem sofre mais com o Zika vírus. E isso é pouco também trabalhado, isso é pouco disseminado. Quais são as consequências do Zika vírus no Brasil, na África, em vários continentes, principalmente no continente africano, na América do Sul, no caso brasileiro, não se dava a devida atenção, né? E as pessoas passavam, olhavam, sem a falta das vacinas, mas não tinha uma iniciativa maior, inclusive para combater e para discutir no âmbito do governo federal quais são as causas e que governo é esse, né? Um governo obscurantista, um governo, como vocês já caracterizaram aqui, mas as pessoas não faziam uma crítica também direta ao governo Bolsonaro, até recentemente. Elas faziam uma crítica mais ao secretário de saúde, ao governo, ao chefe do executivo no seu município, o que não está fora da sua razão. Você tem que cobrar às autoridades locais, ao executivo local, as medidas para que os postos recebam as vacinas, para que eles também façam a sua cobrança. No entanto, com o coronavírus, né, que coloca diretamente um percentual da população, hoje mesmo estava ouvindo uma notícia, não sei se é verdadeira, mas que, por exemplo, o estado em que eu moro, a cidade em que eu moro, poderá ser acometida, 70% da população poderá ser acometida, né? Temos que averiguar se é verdadeiro ou não essa notícia. No momento em que a vida é colocada em risco, e que todo mundo se pergunta como combater, não existe uma vacina, não existe um medicamento que possa nos salvar, isso retoma a responsabilidade para aquilo que nossos camaradas aqui, tanto Lê quanto Vitória, estava colocando. A importância da universidade, com respostas concretas, do conhecimento científico, da produção da ciência, e são essas contradições que eu penso que vão abrir as brechas, porque as pessoas estão vendo, né? Elas estavam assistindo até tempo atrás toda a nossa luta, a gente na rua, os seus filhos, quem é a universidade pública brasileira hoje, por exemplo? Filhos da classe trabalhadora, né? Que estão numa situação extremamente difícil, já vinha, e agora mais difícil ainda. Então, eles acompanharam, até certo ponto, a luta também dos seus filhos. E agora eles estão vendo um problema muito grave, que põe em risco a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus idosos, e nós não temos medidas urgentes para defender e para produzir o conhecimento, e para produzir, não é só além do conhecimento, né, para combater o vírus, máscaras, equipamentos básicos de proteção nós não temos, que as universidades estão se jogando também, não só elas, mas elas também estão fazendo isso. Então, eu creio que essas contradições, as pessoas estão começando a perceber, né? Elas estão começando a analisar o discurso do governo. Agora mesmo foi aprovada a renda mínima de R$600. E o que foi que Bolsonaro fez? Ele devolveu, ele não assinou, voltou para que fosse feita alteração no projeto em outro ponto, para dar mais tempo para esse dinheiro chegar. E o povo que está precisando desse dinheiro. Tudo isso coloca a população para questionar o próprio governo. E eu penso que é por aí que as brechas vão se abrir para fortalecer mais o contradiscurso, né? O discurso que nós estamos tentando fazer, só que com uma capilaridade menor, porque por mais live que a gente faça, por mais mensagens do WhatsApp, artigos que a gente escreva, a gente não consegue chegar à maioria da população. Os meios de comunicação de massa, né, estão no controle privado, e só veicula o que lhe interessa. E não está também veiculando a defesa da universidade, do conhecimento científico, né? Então, nós precisamos, de fato, provocar mais, né,
as contradições, chamar mais a população a partir das suas demandas para fazer as exigências, e eu penso que o movimento estudantil tem um papel importante, que nós, docentes, temos um papel importante, que os pesquisadores têm um papel importante, para ir colocando cada vez mais com clareza qual é um dos grandes problemas hoje. Nós estamos perdendo pessoas, de nós não termos testes, né? Não temos reagentes, temos que comprar de fora. Então, isso tudo vai fazendo com que a população vá percebendo os limites desse governo e os seus discursos, né? E as fake news, elas vão sendo desmascaradas na prática, infelizmente, com muita dor, com perdas, com sofrimento, né? Mas eu acho que abre, sim, abre um novo processo, né? Como eu disse, com muita dor, com perdas, mas acho que abre um novo processo aí de consciência nossa, para que a gente possa avançar a favor de um outro regime, de um outro sistema, quando o Roberto diz antissistêmico, né? Seria um sistema realmente que pudesse priorizar as nossas vidas, né? Então, pudesse priorizar os direitos humanos, pudesse priorizar a natureza, a nossa relação ser humano-natureza, né? Então, eu penso que o momento que nós estamos vivendo, ele vai abrir, sim, ele vai abrir profundas críticas ao próprio sistema capital, porque nem o neoliberalismo, nem o capitalismo dá resposta para os problemas que nós estamos enfrentando, ao contrário. Ontem eu fiz uma live de um brasileiro, sergipano, que está em Dallas, morando em Dallas, e ele terminou dizendo, não existe Estado mínimo no capitalismo, com essa configuração que nós estamos vivendo, né? Essa situação expõe, não tem nem Estado mínimo mais. Então, eu penso que abre, sim, e nós precisamos brechas, e nós precisamos ir avançando cada vez mais, dialogando com a população, nos modos que nós estamos fazendo, e outros, né, para que a gente possa ir, quando passar esse processo, que vai passar, a gente tem que resistir aí, nós estamos resistindo, né, a gente poder abrir mais espaços de diálogo e fazer mudanças reais nesse país, né, no mundo. O mundo inteiro não vai ser, penso eu, que esse grau de consciência, essas brechas vão se abrir no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Lembrando, gente, que essa é a live Universidades e Pandemia, uma parceria do Esquerda Online com a Fronte. Compartilhem aí nas suas redes sociais. A gente queria convidar todo mundo que quiser fazer perguntas, a mandar perguntas que a gente pode ler aqui para os nossos convidados responderem. Nossos convidados, que são a Vicky Ferraro, terceira vice-presidente da UNE, Roberto Ler, professor da UFRJ, e a Sônia Meire, professora da UFES, aposentada e diretora do Andes. A nossa próxima pergunta vai ser para a Vicky sobre os estudantes, né? Os estudantes agora na quarentena, eles estão se deparando com diversas dificuldades. A questão das bolsas, as aulas à distância, especialmente o tema da permanência estudantil, como que ele deve ser discutido agora e quais as políticas seriam importantes nesse sentido. Acho que até agora a gente falou mais da importância e da preocupação que a universidade tem que ter para fora, né? E acho que nesse momento de pandemia, nesse momento aí de isolamento social, e de certa forma de paralisação das aulas, né, as universidades também devem ter uma preocupação para dentro, para a sua comunidade universitária, entre elas os estudantes. E aí, nesse sentido, queria falar especialmente sobre a questão da permanência estudantil, né? E dentro da questão da permanência estudantil, sobre dois temas que, enfim, vem conversando com estudantes de várias universidades, são os dois temas que hoje mais estão tendo discussões e que os estudantes mais estão enfrentando problemas, né? A primeira questão tem a ver com a substituição das aulas presenciais pelas aulas à distância, né? Um modelo de ensino à distância. E aí, nesse sentido, acho que a portaria também do MEC, que permitiu a substituição das aulas, é uma portaria muito ruim porque desconsidera a realidade da grande parte das universidades, que é uma realidade com diversas diferenças. Então, acho que
é importante para a própria permanência estudantil da maioria dos estudantes que os calendários acadêmicos das universidades fosse suspenso, né? E, na verdade, que as aulas presenciais não fossem substituídas por aulas EADs por vários critérios. Acho que um critério em especial tem a ver com a diferença socioeconômica que a gente tem entre os estudantes nas universidades. A gente não tem uma composição social nas universidades que nem a gente tinha há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje as universidades estão mais popularizadas, estão com uma diferença felizmente, né, muito felizmente, com uma diferença socioeconômica maior. Então, a gente tem estudantes que não têm acesso a computadores, a gente tem estudantes que não têm acesso à internet de qualidade, ou que não têm acesso à internet, ou que não têm acesso à internet de qualidade. A gente tem estudantes que são mães ou pais que hoje, por conta das escolas também fechadas, estão tendo que cuidar dos seus filhos durante o dia inteiro. O coronavírus ainda não chegou ao pico, né? Tanto ao pico de infectados quanto ao pico de mortes. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha estudantes que se deparem com familiares com coronavírus, com mortes nas famílias. A gente pode ter estudantes que hoje estão sofrendo por conta do desemprego, estão tendo desempregados agora por conta da crise, pode estar sofrendo com a perda de parte da renda das famílias. Então tem toda essa diferença socioeconômica que não é levada em consideração, e não é uma exceção. A gente não vive mais numa exceção onde a maioria dos estudantes tem locais bons para estudar, tem uma boa internet, tem uma boa estrutura. Então, esses estudantes não é a exceção. E não é levado em consideração pela proposta das aulas EADs, né? Acho que tem uma outra coisa que é a própria estrutura da universidade, que não está preparada para esse modelo de aulas. Então, os professores não estão preparados para isso, a própria estrutura de ensino da universidade não está preparada para isso, os próprios projetos pedagógicos dos cursos também não foram preparados para isso, né? Acho que tem uma outra questão também, que tem a ver com a própria saúde mental dos estudantes. A gente está vendo agora muitas reclamações dos estudantes falando que a própria quarentena, o próprio coronavírus, ele afeta a saúde mental não só dos estudantes, mas da população em geral, porque a gente tem uma população hoje com mais problemas psicológicos, muita ansiedade, enfim, então a própria saúde mental, a questão que muitos falam, né? Mas os estudantes vão ficar vão ter o seu tempo ocioso, né? Não vão parar de estudar. Acho que a questão do ócio é uma questão do privilégio de poucos, né? Tem muitos estudantes que não estão vivendo quarentenas tranquilas em suas casas. Então, acho que tem essa questão. E tem uma última questão, que é a própria questão do projeto de educação que a gente defende, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai debater tão tranquilamente a substituição das aulas presenciais pelas aulas EADs, porque nós sabemos que isso, posterior à crise, posterior à quarentena, ao isolamento social, pode se voltar contra nós no sentido de dizer, deu certo, o EAD pode ter dado certo, vamos ter um modelo misto, um modelo de substituição, vamos caminhar para a inovação da educação, vamos, enfim, caminhar para a substituição desse modelo atual. Então, acho que quando a gente vai fazer esse debate, também deveria estar um debate mais de fundo de projeto, porque não é tão tranquilo a gente debater essa substituição das aulas, e isso pode ser usado contra a gente no futuro, porque, enfim, todo mundo sabe que o MEC, o Entraub, tem um projeto de educação que não é o nosso projeto de educação, não é o nosso projeto de universidade pública, né? E acho que tem uma outra questão também que tem a ver com a questão da própria assistência. Então, é muito importante que nenhuma bolsa
nesse período de quarentena seja cortada, que as bolsas, auxílios, tanto enfim, as universidades, elas têm diferentes políticas de permanência estudantil entre elas, né, mas que as bolsas que têm de auxílio nas universidades hoje, nenhuma bolsa seja cortada nesse período de quarentena, é muito importante. Acho que é muito importante também a gente levar em consideração a questão da alimentação, né? Tem várias universidades que estão sendo exemplo, que estão disponibilizando auxílio à alimentação, porque não tem como, né, manter os restaurantes universitários abertos nesse período. Acho que, inclusive, é uma medida correta, porque também não coloca em risco os trabalhadores dos restaurantes universitários, que na sua maioria são terceirizados. Então, acho que a questão da alimentação é muito importante. Tem uma terceira questão também que tem a ver com a questão das moradias. A gente viu o exemplo do CRUSP, que é a moradia estudantil da USP, inclusive saiu em grandes jornais, que durante um tempo ali do início da quarentena, acho que até agora tem sofrido uma certa, não é nem secundarização, né? Um certo abandono por parte da reitoria, e não teve corte de água, não tinha lugar adequado para os estudantes cozinharem durante a quarentena, ao mesmo tempo que os restaurantes universitários fechados. Então, acho que a questão das moradias também é uma questão importante das universidades se preocuparem, porque tem estudantes que moram na moradia e que podem voltar para suas casas e que optam por voltar para suas casas, mas tem estudantes que, de fato, o seu local de moradia mesmo as moradias universitárias, porque ou não podem voltar para casa, ou romperam com as suas famílias, enfim. Então, acho que isso é muito importante, e acho que, para finalizar, também ligando com o debate sobre a universidade pública ser uma universidade que se volta para os problemas sociais, que se volta para os problemas da maioria da sociedade, é importante a gente não dar nenhum passo atrás nas conquistas que a gente teve, que hoje a gente tem a universidade pública, ela é mais popular, ela é mais negra, ela é mais feminina. Então, para isso, para a gente continuar, para a gente não dar nenhum passo atrás nas nossas conquistas, é importante que nesse período de quarentena as universidades continuem se preocupando com a questão da permanência estudantil e continuem se preocupando com ter políticas para que nenhum estudante fique para trás durante esse processo, porque a gente sabe que se algum estudante ficar para trás, são aqueles estudantes que têm menos condições socioeconômicas, né? Então, acho que é muito importante também ter uma preocupação interna da própria universidade com a permanência estudantil. Lucas, posso comentar um aspecto? Claro, pode falar. Eu fiquei muito sensibilizado com a fala da Vicky. Eu acho que esse quadro que nós estamos vivendo hoje no país deve nos exigir uma sensibilidade de novo tipo, eu diria, dentro da universidade. Nós temos que olhar para os nossos estudantes que vivem em condições muito ásperas de vida, de moradia, de desemprego na família, de falta de infraestrutura nas suas residências. E nessa perspectiva, eu penso que as duas questões que Vicky pontua, primeiro, nós temos que manter a agenda da assistência estudantil como centralidade num contexto como este. E muitas vezes eu polemizo com os colegas, enfim, a esquerda tem que olhar com mais atenção a situação dos estudantes negros, estudantes que estão mais explorados, mais expropriados, e nós temos que trabalhar a questão da assistência estudantil como uma política que tenha escala. Escala. Não basta as bolsas, é preciso ter escala, moradia, infraestrutura, enfim, porque isso é o que pode assegurar que essas gerações da classe trabalhadora que estão hoje na universidade possam permanecer, não como estudantes que passaram pela universidade, mas como estudantes que viveram a universidade de uma maneira plena e arrebatadora, uma vida universitária. Nós temos que lutar por isso, porque isso é um compromisso de classe que nós temos que ter.
E o segundo ponto que a Vicky destaca, a meu ver, hoje muito relevante, diz respeito à educação à distância. A proposta de substituir aulas por educação à distância, de modo que nós poderíamos caminhar para o modelo que o Ministério da Educação está pretendendo, de um modelo misto, em que os momentos presenciais vão ser cada vez menores, nos coloca diante de uma situação de desmonte da educação superior e da pesquisa no Brasil. É exatamente a política para reafirmar o negacionismo. Então, a tentativa de substituição, hoje, ela se volta contra a educação pública. E aqui um último ponto que eu gostaria de destacar, que a questão, que a fala da Vicky me interpelou. Nós temos que olhar para a educação básica. Por exemplo, a naturalização de que a data do Enem está mantida é um absurdo que nós temos que rejeitar. Porque não é verdade que os estudantes da classe trabalhadora mais explorados, mais expropriados, vão conseguir fazer os exames. Então, quando o Ministério da Educação reafirma o calendário, está apostando na política do Bolsonaro de colocar um fim da quarentena neste momento, como se fosse a alternativa, enfim, para reaquecer a economia. Eu até escrevi outro dia um texto sobre isso, falando sobre o darwinismo social deste governo. Então, nós realmente aqui temos uma questão de enorme importância para fazermos uma reflexão sobre o lugar da esquerda, das lutas que a esquerda tem que fazer em torno da educação pública, da nossa articulação com a educação básica, assegurarmos os mecanismos de democratização, enfim, pela questão da assistência estudantil, e, neste momento, combater a estratégia das corporações para equiparar as públicas e as privadas mercantis com a educação à distância. Então, acho que aí foi uma pauta que os estudantes estão trazendo, que eu gostaria de reafirmar como uma pauta estratégica para a esquerda brasileira hoje, no contexto que estamos vivendo. Excelente colocação, acho que foi muito importante todas as ponderações, muito pertinente, principalmente esse tema do Enem, né, muito, muito grave. Lembrando todo mundo que a gente está aqui na live Universidades e Pandemia, uma parceria do Afronte com o Esquerda Online. Sou o Lucas, diretor da União Estadual de Estudantes e militante do Afronte. Vamos passar aí para a próxima pergunta. Vamos falar aí sobre quais são os desafios das entidades aí nesse momento tão difícil, né? Nesse momento de quarentena, o trabalho político das entidades, seja dos estudantes ou dos trabalhadores, muda, já que a gente não pode fazer as mesmas coisas que a gente fazia cotidianamente, sejam assembleias, panfletos, passagens em sala. Qual que poderia ser o papel do movimento estudantil nesse momento? E, Sônia, você que faz parte de um sindicato nacional tão importante, a partir da perspectiva da sua categoria, qual o papel que os sindicatos poderiam estar cumprindo nesse momento? E, além disso, acho que seria importante comentar também sobre o tema da terceirização, que nos últimos anos vem ganhando tanto espaço nas universidades, impondo relações de trabalho tão precárias, e nesse momento de pandemia, os trabalhadores terceirizados de atividades meio, como limpeza, segurança, alimentação, são os que ficam na situação mais fragilizada, tendo muita dificuldade de garantir seus direitos, né? Qual que deve ser a posição da universidade, das entidades estudantis e sindicais diante desse problema? Vou passar a palavra para a Sônia. A live depois, não é? E eu fui dirigente do Andes até dezembro. Eu precisei renunciar por problemas de saúde graves na família, mas quero aqui dizer que o Andes tem feito análises, tem atuado em vários momentos também, diversos momentos, na defesa da universidade pública, na defesa dos institutos federais e Cefetes, participou de todo o processo das greves, de construções das greves, construiu o tsunami da educação também com os estudantes, e tem um papel fundamental, os nossos sindicatos, nesse processo de quarentena agora, não só de trabalhar com um processo de reeducação da nossa categoria, mas junto com as outras entidades, junto com o movimento estudantil, junto com os trabalhadores técnicos também, filiados à FASUBRA, não é? Junto também ao Sinasef, fazer um trabalho não só de defesa daquilo que a gente já vinha pautando, que até um camarada entrou aqui
e colocou rapidamente, né, o que o caderno 2 do Andes e o caderno também da Universidade Cidadã da FASUBRA também resgata qual é a nossa política, qual é a nossa defesa, né, mas nós temos também que não só fazer as lives como nossos sindicatos já estão fazendo, né, nós precisamos ampliar as campanhas, eu penso, para poder contribuir com os trabalhadores que estão e com os estudantes em situação de muita vulnerabilidade num momento desse, né? Eu acho que em cada lugar, as nossas seções sindicais, junto com o movimento estudantil, tem que atuar para ver qual é a condição dos estudantes, dos técnicos também, e atuar junto com os terceirizados, porque essa é a parte mais fragilizada aí da ponta, né? Porque as empresas, elas têm usado o mecanismo agora, como o isolamento social está garantido, pelo menos pelo que eu estou observando nos estados, né, na maioria dos estados, as universidades não estão funcionando, o isolamento social está funcionando, os terceirizados, as empresas estão dando férias, né, para uma parte aí dos terceirizados. Algumas empresas que prestam serviço hoje para a universidade têm feito isso, têm concedido férias. E outras atuam, por exemplo, como nos hospitais escolas, nos HUs, está um processo estúpido, inclusive de assédio, de pressão para os trabalhadores da saúde, que tem adoecido cada vez mais, né, e se desestabilizado diante da própria situação em que eles estão e a crise da saúde que eles estão imensos. Então, eu penso que o papel do sindicato é estar junto, por meio das redes, por meio das denúncias, e fazendo exigências, inclusive também junto às administrações das universidades, dos institutos federais, para que se cumpram, né, e eles, como são societários, também discutir com as empresas privadas, porque o próximo passo, essa pandemia, provavelmente, pelos estudos, pelas análises que estão sendo apresentadas, essa pandemia ainda vai chegar no seu pico e vai ser crescente, ainda vai aumentar, vai demorar mais tempo. E demorando mais tempo, há uma tendência também de se demitir essas pessoas, como os outros países já estão fazendo, estão demitindo seus funcionários. Então, nós, além de lutar para que, por exemplo, como o Vicky colocou tão bem, a assistência estudantil não dê um passo atrás, consiga garantir a assistência estudantil durante todo esse período, a gente também lute para manter o emprego e os salários dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas. O governo, inclusive, recentemente, já fez a aplicação, no caso agora dos servidores públicos, já aplicou a reforma da Previdência, a nova reforma da Previdência, com pontos nos nossos salários, em pleno processo agora do coronavírus. Os nossos salários já vieram descontados, até 19% de desconto já foi feito agora, 19%, o teto é de 19% nos nossos salários. Então, tem uma escala aí de desconto salarial para todos os servidores públicos federais. Então, foi o que nós já recebemos agora, ou seja, recebemos menos do que o que estávamos recebendo, inclusive pensionistas, aposentados. Então, eu penso que o papel agora dos sindicatos e das entidades, ele é fundamental para fazer as cobranças, para poder comunicar-se com as suas categorias, para continuar fazendo as exigências e pensar, inclusive, naquela parte que é mais frágil da ponta do trabalhador, que são os contratados, que são os terceirizados, né, os contratos por seleção pública, como as EBSE fazem, né, todos esses outros servidores, trabalhadores e trabalhadoras que precisam ser protegidos. Não adianta a gente fazer um discurso, né, em defesa da vida, se a gente não tiver ações concretas no dia a dia, de solidariedade, de exigência, e de ver, inclusive, em cada estado, em cada unidade onde nós estamos atuando, qual é a realidade do trabalhador e trabalhadora, qual é o nível de adoecimento, né? Tem pessoas que continuam se suicidando, o suicídio nas universidades ele tem sido crescente. Esse é um ponto que, no momento desse, inclusive de pandemia, isso pode aumentar, porque é o desespero das pessoas. Em outros países, pessoas estão se suicidando também, inclusive profissionais da saúde. Então, no momento de desespero, que é o maior risco que a gente corre, a gente tem que estar próximo das pessoas, mesmo
com isolamento social, nós temos que estar ligando. Então, é papel dos sindicatos fazer um trabalho mais direto, de ligações, de chamamento da categoria para assistir as suas lives, de chamar as pessoas para fazer as campanhas, para atuar junto àqueles estudantes que, inclusive, estão com mais dificuldade, aos terceirizados que estão com salários cortados, ou que estão com ameaças de emprego. É esse o nosso papel. O papel das entidades é esse, e o sindicato ele tem um papel fundamental, porque ele tem um recurso. Inclusive, em Sergipe, nós recorremos agora aos sindicatos, pedindo recursos para comprar alimentos para as pessoas que estão nas ocupações, nas periferias, em situação de rua, população negra, população periférica, que são essas as mais atingidas. E estudantes também, porque, como foi lembrado aqui, tanto pelo Lé quanto pela Vicky, né, colocou muito bem a situação dos estudantes, quem é a maior parte? Tem que ter um escalonamento aí nisso. Quem é a maior parte mais frágil? Quem é a maior probabilidade de estar com maior dificuldade? São os estudantes negros, negras, estudantes da periferia, dos municípios que para o locus da universidade mais central para poder estudar, onde não tem campus das universidades. Então, nós temos que prestar atenção a isso. E os sindicatos têm uma arrecadação que agora eu acho que ela tem que ser colocada para defender a vida dos trabalhadores como um todo, dos estudantes, dos terceirizados, dos seus docentes também. É isso. Fazer um comentário rapidinho mesmo. Claro. Vai lá, Vicky. Não, acho que a Sônia respondeu muito bem a pergunta, só ia fazer um adendo, que é especialmente também para o movimento estudantil, mas acho que também temos para os sindicatos. As entidades, elas têm um papel muito importante de disputa política, né? Disputa política tanto na base das universidades, mas também de disputa política da sociedade. Então, o que foi o tsunami da educação o ano passado, que foi organizado diretamente pelas entidades, então o movimento estudantil fazendo assembleias nas universidades, os sindicatos dos trabalhadores, CNTE, Andes, Fazubra, Sinasec, tal, organizando suas bases. E eu acho que, mesmo em momentos de quarentena, que a gente não está podendo fazer isso no cotidiano, acho que essa perspectiva da disputa política da sociedade não pode se perder de vista. Então, eu acho que é muito importante a continuidade da organização das entidades, então, mesmo tendo reuniões online, que tire iniciativas, então, estou vendo várias entidades estudantis fazendo lives também, fazendo forms no formulário da internet, organizando as demandas dos estudantes. Acho que é muito importante também continuar com essa perspectiva da disputa, mesmo em momentos atípicos, que acho que esse é um papel muito importante que as entidades cumprem. É isso aí, gente. O momento é de disputa e de solidariedade ativa por parte das entidades. Vamos falar agora de um tema bastante importante. Lembrando todo mundo que essa é a live Universidades Pandemia, uma parceria do Esquerda Online com o Movimento de Juventude Afronte. Eu sou o Lucas, estou aqui mediando a discussão. E vamos agora para a próxima pergunta. Em uma situação de emergência, muitas vezes as universidades elas devem tomar decisões rápidas para responder aos problemas. Isso leva as reitorias, muitas vezes, a abrir mão do debate democrático com a comunidade acadêmica e a tomar medidas unilaterais, fragilizando a já frágil democracia universitária. Como que a gente deve encarar esse problema nessa situação de crise e qual que é a importância da democracia universitária nesse momento? A gente queria pedir a opinião aí do professor Lerner, que já foi reitor da UFRJ, para comentar esse tema. Nós estamos, de fato, num contexto em que o futuro das universidades diz respeito, fala muito sobre o futuro da nação, da democracia. Claro que a universidade não é uma instituição decisiva nisso, mas ela tem um papel muito importante. Quando eu falo na universidade, eu estou sempre também me referindo ao conjunto da educação pública. Nós devemos assegurar que a universidade seja, de fato, o espaço de liberdade ilimitada, o espaço do diálogo, o espaço do uso crítico e autônomo da razão, para que as decisões, os encaminhamentos, diante de uma conjuntura que é muito áspera, muito adversa, com muitas derrotas, ainda assim, nós possamos fazer isso de uma forma dialogada, de uma forma a buscar caminhos, sobretudo, para proteger
os estudantes que são mais vulneráveis, em caso da assistência estudantil, como prioridade para as universidades, os trabalhadores terceirizados, que vivem uma situação dramática, nós sabemos disso, é um contrato extremamente nefasto para o trabalhador e custoso para a universidade e para o país. Quando estive como reitor, por infinitas vezes nós tentamos abrir esse debate, infelizmente, no Ministério da Educação, nós não conseguimos levar isso adiante, enfim, não teve espaço para discussão dessa questão da terceirização, mas a democracia, ela é chave hoje, por um motivo que, a meu ver, me permite fazer algumas considerações a título de síntese do nosso debate hoje. Se as universidades estão cumprindo um papel construtivo, e eu estou convencido que sim, né, nós estamos mapeando os vírus, estamos fazendo modelos matemáticos, analisando a evolução da epidemia, estamos buscando estratégias para atendimento à população, de definição de política pública, estratégias para vacinas, né, enfim, para fármacos, tudo isso a universidade, sem sombra de dúvida, está muito envolvida, aquém do que ela poderia, pelo sucateamento sistemático da área de ciência e tecnologia, mas tem um aspecto da crise que nós estamos vivendo que, a meu ver, nós não podemos negligenciar e não podemos deixar de escutar. A pandemia interpela as universidades mundiais. A epidemia está interpelando as nossas universidades. Porque é evidente que esta epidemia não é um fenômeno em estrito senso da natureza. É um fenômeno social. A proliferação de viroses tem a ver com a forma de interação dos seres humanos com a natureza. E a universidade, conforme disse, a meu ver, hoje tem o papel de ser a instituição que sistematiza cenários de futuro, que estão vindo das lutas sociais, nas resistências. Então, vamos pensar a agricultura, que não esteja sob controle, né, das corporações. 80% da área agricultável no mundo hoje está sob controle de corporações. Nós temos um oceano de agrotóxicos permanentemente caindo sobre as nossas vidas. Só 1% desses agrotóxicos chegam às pragas, 99% está no meio ambiente, chega às nossas vidas. Enfim, toda essa situação está expondo um modelo civilizatório que tem que ser revisado nas lutas sociais. Mas para que haja mudança nos processos de futuro, nós temos que tornar pensáveis cenários. Isto sempre foi uma tradição do marxismo. Não uma teleologia para onde vamos caminhar, um modelo de sociedade perfeita, mas a crítica à situação existente é uma crítica que abre caminhos para o futuro, abre formas alternativas para nós pensarmos o futuro. E aqui nós temos a universidade, a meu ver, como uma instituição central nos temas da geopolítica, nos temas dos organismos internacionais, nos temas dos recursos hídricos, da agricultura, da energia, da saúde pública. Está evidente que o modelo de saúde pública que o capitalismo produziu, sobretudo com a expansão sem controle aqui no Brasil das grandes corporações, que inclusive são financeiras na área da saúde, o complexo farmoquímico hoje, todo voltado para a produção de lucro, isto não responde às necessidades da vida, e nós precisamos responder às necessidades da vida. Por tudo isso, a universidade tem que manter a sua legitimidade, e a sua legitimidade tem a ver com os procedimentos democráticos. É uma instituição que tem mediações muito próprias, não é por acaso que a universidade sobreviveu a 1000 anos de história. E se ela sobrevive a 1000 anos de história, é porque ela tem alguma coisa especial, e essa coisa especial é um ethos acadêmico, e este ethos acadêmico, a meu ver, hoje, não se realiza sem uma aposta radical na democracia universitária. Nós precisamos continuar forjando isso numa instituição que é desigual, que é muito complexa, que é muito contraditória, mas, em suma, que tem uma potencialidade emancipatória que nós não podemos negligenciar, como estamos vendo agora
a dedicação amorosa à vida humana dos nossos pesquisadores, que estão lá tentando buscar alternativas, soluções, enfim, medicamentos, testes diagnósticos, respiradouros, né, como o pessoal da COP está fazendo, enfim, em outras universidades também. Tudo isso mostra o nosso compromisso social com a nação brasileira, enfim, a preocupação com a educação básica, com o que está acontecendo com o trabalho dos professores na educação básica, a pressão para que o trabalho seja descaracterizado, enfim, com alternativas que a gente sabe que não são verdadeiras, não são realistas, mas que perpetuam uma situação de desigualdade estrutural na educação brasileira. Então, tudo isso são temas hoje muito importantes para a democracia em nosso país. Acho que seu microfone está fechado, Luke. Opa, acontece, gente, esse negócio de tecnologia. Sou de humanas. Gente, então, vamos caminhar aí para a última pergunta já. A gente está aqui na live Universidades e Pandemia, uma parceria do Esquerda Online com a Front. Agora essa pergunta é para todo mundo responder. Agora, vamos discutir agora que, por fim, hoje nós temos uma disputa em curso. Temos o Bolsonaro e Weintraub com um projeto de destruição das universidades públicas, e aqui desse lado a comunidade universitária fazendo a defesa. Conseguimos, ano passado, fazer a maior mobilização de rua contra o governo Bolsonaro, que foi o tsunami na educação. Mais do que nunca, em tempos de coronavírus, é necessário defender a universidade pública. Como que vocês acham que essa disputa se dá agora e depois de toda essa crise? É possível o nosso lado da batalha sair mais fortalecido diante dessa situação tão difícil? Começar aí pela Vicky. Vou tentar responder rápido, que a gente já está chegando ao final. Eu acho que o lado da educação pública era um lado que, mesmo antes de toda essa crise, especialmente a partir das mobilizações no ano passado, estava aqui um pouco fortalecido. Era um lado que não tinha perdido muitas batalhas, né? Acho que é importante localizar que o Ministério da Educação do governo Bolsonaro e o Weintraub foi um ministério que obteve menos vitórias na aplicação do seu projeto, né? Que acho que realmente é um projeto de destruição da universidade pública como a gente conhece a universidade pública hoje. E isso se dá porque, enfim, por conta da nossa mobilização, acho que o tsunami da educação foi 1 milhão de pessoas na rua do país, né? Muito importante para isso. Enfim, acho que também as pesquisas na sociedade dizem que a maior parte da sociedade é a favor da educação pública, é a favor da universidade pública, é contra a cobrança de mensalidades e etc. Então, acho que era uma disputa em que podemos dizer assim, o nosso campo, o nosso time, né, estava em campo, e eu acho que continua em campo. Agora, eu acho que a gente não pode perder de vista que realmente é uma disputa permanente. A disputa em defesa da universidade pública é uma disputa permanente, tanto no campo econômico, por mais investimento, que é muito necessário, tanto no campo ideológico também, sobre a importância da universidade pública para a sociedade, a importância da ciência e da pesquisa, enfim, a importância do tripé pesquisa, ensino e extensão. Acho que falamos bastante sobre isso. Acho que nesse momento de crise a gente deve ter uma política que continue nessa disputa, que não perca essa disputa de vista, e acho que pode ser que depois de todo esse processo a gente esteja em melhores condições de dialogar com a maior parte da sociedade, que muitas vezes acontece de ser distante à universidade pública, né? Eu faço pedagogia na Unicamp, no momento estou com um curso trancado para me dedicar ao movimento estudantil, mas lá a Unicamp é uma das universidades mais elitizadas do país, né? Então a gente tem uma população da cidade que vê a Unicamp como hospital universitário, não como uma grande universidade pública onde as pessoas podem entrar e etc. Então, aproveitar que nesse momento em que a universidade pública pode ter ficado um pouco mais próxima da população, a gente aprofundar essa disputa e ganhar essa disputa na sociedade da importância
da universidade pública, da importância de mais investimento na universidade pública, da importância da ciência, da importância em ter uma universidade pública mais popularizada, voltada para a classe trabalhadora, e que para isso os filhos da classe trabalhadora têm que entrar na universidade. Então, enfim, acho que temos melhores condições, acho que antes mesmo da crise a gente estava com o time em campo, fazendo essa disputa, fazendo luta, tanto é que é isso, o MEC era um dos ministérios que tinha menos vitórias no governo Bolsonaro, e acho que durante a crise a disputa tem que continuar, e após a crise acho que também vai continuar, e talvez estejamos em melhores condições. É isso. Passar a palavra agora para o encerramento da Sônia Meire, professora aposentada da UFS, fazer aí a resposta da última pergunta. O que fizemos, eu quero ressaltar, porque não é pouca coisa, a educação, as lutas na defesa da educação pública, elas foram as lutas que mais conseguiram ter uma vitalidade, digamos assim, e agregar a maioria da população. A reforma da Previdência nós não conseguimos agregar tanto quanto a luta pela educação. E isso é um dado importante. É um bom sinal de que a população brasileira, ela, nos últimos anos, ela aprendeu a valorizar a educação, a reconhecer a importância da educação. Porque até o início dos anos 80, eu, como professora também, que fui alfabetizadora, eu lembro que nos municípios, os pais diziam que nem todos precisavam ir para a escola, no início ainda dos anos 80. Uns iam para a escola e outros ficavam na enxada, outros ficavam trabalhando na roça, né, outros iam fazer outros tipos de atividades. Nós conseguimos ganhar essa importância da educação para a população brasileira, né? A classe trabalhadora, ela passou a ver na educação, independente das suas diferentes razões, nós não vamos colocar isso aqui, a importância da educação. Como também a importância de ter acesso à universidade pública, né? Na medida que os filhos da classe trabalhadora foram tendo acesso, ou por meio de programas que nós criamos para os trabalhadores rurais sem terra, como foi o Pronera em anos passados, né, para disputar essa universidade por dentro, contra o agronegócio, contra a política dos venenos, na luta pela reforma agrária, mesmo ainda não tendo, naquele período, mudanças estruturais, a importância da universidade para filhos da classe trabalhadora, em cursos de elite, inclusive, como direito agrário, como engenharia agronômica, como artes, literatura, vários cursos das áreas de ensino. Então, isso é um dado muito importante. Então, a população brasileira, ela reconhece a importância da educação. E eu penso que agora, no momento, né, como nós já colocamos aqui, de grande luta pela vida que nós estamos, acho que está ficando cada vez mais claro a importância também da universidade. Mas não é qualquer universidade, né? Não é qualquer universidade. Não é a universidade que Bolsonaro defende, que Temer defendeu, né? Que governos anteriores também, com seus avanços e mais retrocessos, também defendiam. Uma universidade aberta para terceirização, né? Uma universidade que criou a EBSE, uma universidade que quer se transformá-la em OS, não é essa universidade. E aí, para isso, eu penso que o que Léo coloca sobre o futuro da universidade, que tem a ver com a democracia, né, é preciso que a luta pela educação pública, como um todo, ela esteja colada à democracia. Porque quando nós passarmos por esse processo agora do coronavírus, a geopolítica vai ser outra também. Nós vamos ter outras bases da geopolítica. Porque terras arrasadas aumentarão, inclusive. Centro do poder está sendo fragilizado, centros de poderes, né? Com a perda também, do ponto de vista econômico. Então, muitas coisas vão se alterar. E elas vão se alterar, e a democracia vai ser um valor, ainda que nós tenhamos uma democracia, né, muito de baixa,
de um nível muito baixo ainda, mas nós não podemos abrir mão do mínimo, do princípio dela, né? Porque se nós abrirmos mão, o que virá para o lugar e para essa universidade não vai ser algo que vem garantir uma liberdade, uma outra relação ser humano-natureza. Não vai ser um outro ethos civilizatório. Vai ser mais autoritarismo, né? Vai ser mais força. E por isso a gente não pode desvincular as lutas que fizemos na defesa da universidade, na defesa da educação pública como um todo, educação básica, educação superior, dos institutos federais, não pode estar descolada daquilo que é básico para nós, que é o princípio da liberdade, que é o princípio da democracia. Inclusive, para continuar confrontando o modelo agora que está posto, que ainda não foi revogado nada. Nós aqui estávamos passando por uma eleição, uma consulta universitária, e os reitores tendem a desrespeitar esse processo por conta do último decreto, né? Nós temos que, nesse processo de quarentena, nos fortalecer, continuar fazendo debate político, ampliar esse debate político, porque quando a quarentena passar, o nosso debate sobre a necessidade da universidade e da educação pública, ela tem que continuar sendo colada à defesa da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, da garantia da vida. A vida, a defesa de salvar vidas hoje, do ponto de vista físico, do ponto de vista material, do ponto de vista psíquico, né? Ela vai ter seu desdobramento depois, quando passar o coronavírus, né? Então, eu concordo com o Vico quando ela diz assim, a disputa em defesa da universidade, ela é permanente. Ela vai continuar sendo permanente. E depois, quando tudo isso passar, nós vamos precisar de acumular, né? Tudo que nós conseguimos por meio, inclusive, com todos os problemas, por meio da solidariedade e da obstinação dos trabalhadores dentro da universidade, dos estudantes, que, como lembrou, insistem em continuar produzindo para defender e salvar nossas vidas, não só nos hospitais, mas na tecnologia, na recuperação, na elaboração e na recuperação de equipamentos de segurança e nas pesquisas que não pararam ainda, né, e não podem parar. Nós podemos pegar tudo isso e dizer qual é a universidade, né, recuperar toda a nossa história e dizer, a gente precisa continuar defendendo ele. Para isso, a gente precisa derrubar esses governos autoritários, neofascistas, né, porque isso vai na contramão de tudo que nós estamos vivendo hoje, que nós vamos viver ainda nesses próximos meses que nos espera. Então, a nossa luta da universidade tem que ser a luta por um outro sistema, por um outro regime, e contra esses governos, não só aqui, mas mundialmente, né? O que muitos governos têm feito com a população é algo assim, uma barbárie, é colocar a barbárie no meio da rua, demissão em massa, né? Como está acontecendo em países na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos também, e a gente precisa tomar a nossa vida pelas mãos, né? E para tomar nossas vidas pelas mãos, nós temos que combater todas as formas de opressão, de autoritarismo, né? Tudo que é antidemocrático, tudo que que tem elementos do fascismo, né? Bonapartistas. Então, a nossa luta vai continuar, só que com mais força, penso eu, e com um grau de consciência mais avançado. Isso é o que eu espero, né? Que nós possamos ampliar esse nosso grau de consciência nesse processo tão duro que estamos vivendo. Muito obrigado, Sônia. Então é isso, dessa batalha, que do lado de lá tá o Weintraub e o Bolsonaro querendo destruir a educação pública, e do lado de cá, o movimento de educação querendo defender, é possível o nosso lado da batalha sair fortalecido? Passar a palavra para o professor Ler para encerrar aí a nossa discussão. Primeiro, agradecer muito a iniciativa, enfim, da Fronte, da Esquerda Online, enfim, eu acho que é muito importante. Falar da minha alegria de estar junto com vocês, né, Sônia, fazia já um tempinho, mas a gente infelizmente se viu ano passado, né,
mas também está aqui com o Vicky, com o Lucas, né, com a Carolina, que abriu o programa, e também com todos que estão nos acompanhando, enfim, nesta live, né, muito bom estarmos juntos, isso nos fortalece, nos anima, e destacar que, de fato, temos um quadro em que a pressão política hoje no país bloqueia as saídas técnico-científicas para os problemas que vivemos. São entraves. E, por isso, nós precisamos enfrentar os determinantes desses problemas. Um deles, motivo óbvio, é a materialidade que impede o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do serviço público no país, que é a Emenda 95, que deve seguir sendo um eixo central das nossas lutas, porque temos que derrubar a atual epidemia no Brasil, mostra que a Emenda 95 é incompatível com a vida. E o segundo, conforme todos que destacarem, hoje é um consenso mundial dos setores democráticos, o governo Bolsonaro é um perigo para a humanidade. O governo Bolsonaro é um perigo para a vida. E esse governo não pode prosseguir em nome da vida, em nome da democracia, em nome do bem viver, da esperança de futuro e, sobretudo, das condições de encontrarmos soluções para os problemas que afligem a humanidade. Com esse tipo de governo, seguramente nós não conseguiremos encontrar meios de valorizar a ciência, a cultura e todas as dimensões que nós entendemos que são importantes. Para concluir, eu gostaria de salientar que tudo isso que estamos vivendo me leva a pensar que a universidade deve repensar o que são as suas problemáticas científicas. Durante a ditadura, nós fomos instados a trabalhar com linhas de pesquisa, com editais focalizados, e perdemos a visão de conjunto e deixamos de interpelar os grandes problemas dos povos, os grandes problemas nacionais para assegurar o bem viver para todos que têm um rosto humano. A universidade precisa voltar a pensar de uma maneira mais ousada, de uma maneira mais protagônica e coetânea dos desafios que a humanidade vivencia no seu cotidiano. E, nessa perspectiva, eu entendo que alguns grandes problemas nacionais nós temos que enfrentar. O principal deles, hoje, a meu ver, é o problema do trabalho humano. Nós temos um trabalho em que a juventude está vivendo uma situação de precarização sem precedentes. As pessoas que passaram a vida trabalhando não terão aposentadorias. Então, nós, como os trabalhadores, estamos numa situação de muita vulnerabilidade. E a universidade não pode deixar de pensar o que é o mundo do trabalho no século XXI, no capitalismo dependente. Outro tema que, a meu ver, é muito importante, que a universidade volte a trabalhar de uma maneira mais protagônica, diz respeito à forma de metabolismo social com a natureza. Nós temos que ter uma produção material da vida. E a universidade tem que se abrir a pensar o mundo do trabalho também na transformação das coisas. Nós temos que ter energia, nós precisamos de alimentar uma população que apenas no Brasil são 215 milhões de pessoas. Nós temos que pensar os recursos hídricos, enfim, nós temos que pensar a produção material. Isso é uma tarefa da esquerda. Porque não dá para deixar os burgueses, os capitalistas, pensaram que vai ser o futuro da água. Nós temos que pensar. E isso significa também quebrar paradigmas que muitas vezes a esquerda incorporou, de que nós não podemos falar sobre a produção material da vida. Nós temos que falar sobre a produção material da vida. E o último ponto que deve nos motivar no trabalho universitário. Nós somos uma instituição de cultura. Nós somos uma instituição que produz bens simbólicos, que devem mobilizar, apaixonar e devem nos instar à transformação histórica. Então, tudo isso faz com que hoje a educação pública seja tão importante para nós pensarmos os dilemas que estamos vivendo no tempo presente. Então, todo reconhecimento ao trabalho de vocês, enfim, muito feliz de revê-las e
estaremos juntos nos outros debates da Esquerda Online, que toda semana está, enfim, todos os dias agora, fazendo debates maravilhosos que nós devemos acompanhar, porque estão nos inspirando justamente nesses momentos tão ásperos como estamos vivendo. É isso, gente. Muito obrigado por terem vindo, terem participado. O debate foi muito bom. Eu queria me despedir também, porque eu só respondi a pergunta. Ah, sim. Pode se despedir aí, Sônia. Não, eu quero agradecer a iniciativa, o convite do Esquerda Online, não é? E dividir aqui e somar também as ideias, né? Trocar essas ideias, sempre aprendendo de forma assim muito importante ter a participação do Roberto Ler, com todo o estudo, com toda a experiência que ele também tem. É sempre bom estar com você, Lé, muito bom mesmo. Né? E, né, que traz aí toda uma jovem que tem, por meio do Afronte também, tido um papel fundamental na formação de outros e outras jovens. A você, Lucas, também, jovem aqui na Resistência, né, também no Afronte, construindo conosco essas possibilidades de nós, tudo no seu tempo, né, podermos ir acumulando energias para fazer as reais transformações, né. Eu agradeço muito, agradeço todas as pessoas que entraram, que mandaram as suas mensagens. Infelizmente, não deu para ler tudo, porque foi muito rápido, passava muito rápido, mas depois a gente pode dar uma lida nos comentários. É muito importante a participação de vocês. Continue seguindo aí o EOL, todas as tardes às 16 horas, né? E nós vamos seguindo aí, resistindo para vencermos, né, essa pandemia e tudo isso que tem nos afligido, para derrubar esse governo também. Estamos aí juntos, os panelaços que continuem, né? Nossas manifestações na janela, já que a gente não pode fazer manifestação de rua, nós vamos acumulando força também nas nossas casas, nos prédios, manifestando o nosso repúdio a toda essa política que pode levar mais ainda à morte das pessoas. Muito obrigada, um grande beijo. Obrigada. Muito obrigado, Sônia. Você quer se despedir também, Vicky? Sim, rapidinho. Agradecer aí tanto o Lucas, que mediou a live, mas especialmente o Lerrer e a Sônia. Acho que, enfim, já tinha falado no início, que são grandes referências. Acho que depois desse debate saem mais como referências ainda para a juventude, enfim. Acho que foi um debate muito revigorante. Tiveram várias pessoinhas aqui que apareceram embaixo falando sobre a esperança que o debate trouxe. Acho que foi isso mesmo, acho que foi um debate que nos encheu de esperança de que a transformação da sociedade, de que ela é possível e que a gente vai continuar lutando. Estamos agora num momento atípico, mas a luta nunca vai estar fora dos nossos horizontes. Acho que foi um debate que, inclusive, o movimento estudantil sempre fala, né? Romper os muros da universidade. Foi um debate que, inclusive, falou da importância da universidade, mas também rompendo os muros da universidade, falando sobre a importância da universidade na disputa da sociedade e da importância dos estudantes, dos professores, dos funcionários também nessa disputa. Então, acho que foi muito bom. Queria agradecer também a todo mundo que viu e aos participantes. É isso, gente. Acho que saímos muito fortalecidos desse debate. Muito obrigado ao Léa, a Sônia, a Vicky por terem participado. A discussão foi muito boa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a discussão até aqui. Acho que foi muito produtivo. Passar agora a palavra para a Carol, que vai passar os recadinhos aí das lives da quarentena do Esquerda Online. Oi, gente. Eu aqui de novo, né? Primeiro, obrigada pela live. Eu assisti, né, desde o início até agora. Realmente a contribuição fundamental para a gente nesse momento. Muita gente colocou exatamente essa perspectiva aí nos comentários, né? Então, muito obrigada, Lerrer, Vicky, Sônia e o Lucas, que esteve mediando aí com a gente, né, toda essa discussão. Colocar para vocês, né? A gente continua com as lives de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, então com temas diversos. A gente faz o convite aí para vocês poderem participar. E amanhã a gente vai ter uma live sobre Covid em favelas e periferias, com a presença de Renata Souza, que é deputada estadual do PSOL, também o Jota, que é da Cidade de Deus e é do Conselho Tutelar de Jacarepaguá, estão fazendo toda uma atividade lá na Cidade de Deus e na região de solidariedade. Então também a gente vai ter a presença de Jupiara Castro, né, que é
foi fundadora do Núcleo da Consciência Negra da Universidade de São Paulo, e também o Alexis Pedrão, que é do PSOL Aracaju e é do Núcleo de Negros e Negras do PSOL Aracaju, e também professor. Então, a gente vai ter a presença deles amanhã e falar um pouco de solidariedade também nas comunidades, nas favelas, né? Além disso, a gente vai ter, na segunda-feira, muita gente colocou em relação à educação básica, né? Um tema fundamental e necessário. A gente não quis tocar exatamente sobre essa questão nessa live, a gente vai ter uma live na segunda-feira sobre esse tema especificamente, com a presença do Daniel Cara, que é cientista político, né, e que tem toda uma atuação nessa área da educação. Ele é do PSOL em São Paulo, foi candidato ao Senado lá em São Paulo pelo PSOL, e também é colunista do UOL, do Conselho Universitário da Unifesp, tem várias intervenções nesse sentido, e também o professor João Zafalão, que é de São Paulo, da APUESP, né, do sindicato aí dos professores, dos profissionais em educação de São Paulo, que é um sindicato muito grande, um dos maiores, ou se não o maior da América Latina, se eu não me engano. Então, a gente vai, além deles, também professores de outros locais do Brasil, né? Tipo, a gente vai ter do Nordeste, de outros locais do Brasil também, para essa discussão com a gente. No sábado, a gente está com uma iniciativa nova, que vai ter um projeto de formação especial para vocês. Então, nesse sábado, às 2h da tarde, a gente vai estar com a presença de Marcelo Badaró e Dani Conte, com conversa de formação sobre o conceito de classe trabalhadora, um pouco baseado no livro do Badaró, aí, que foi lançado, e a gente vai ter toda essa apresentação, é um assunto muito importante também. Às 16 horas, a gente tem uma roda de conversa com a bancada feminista do PSOL de São Paulo, com o tema, né, luta contra o coronavírus em São Paulo especificamente. Então, tem essas duas iniciativas no sábado. No domingo, a gente segue com as nossas lives, aí tocadas pela Paula Nunes, de São Paulo, e o Matheus Gomes, do Rio Grande do Sul, mas as lives no Instagram, às 16 horas também. O tema é negros e negras, favelas, então a gente tenta tocar mais nesse tema da periferia, dos negros e negras, o impacto do coronavírus para esse setor tão fundamental no país. Então a gente tem a programação aí cheia, completa, né, na verdade, domingo a domingo, e com os plantões de segunda a sexta aqui no Facebook, às 16 horas, tá bem? A educação básica vai ser o tema de segunda, amanhã o tema é favelas, periferia com o coronavírus. Muito obrigada, Lerre, Sônia, Vicky e... Coronavírus, né? Covid e coronavírus. São as duas coisas. Com Covid-19. E o Lucas, muito obrigada a todo mundo que participou da live. Compartilhem, não deixe de compartilhar aí essas iniciativas que são fundamentais para a gente estar trazendo vozes como essas, críticas, nesse momento tão importante do Brasil e do mundo, né? Difícil, mas a gente precisa estar junto aí para somar na resistência e nas solidariedades nesse momento. Um abração para todo mundo. O Afronte até sexta-feira, sempre nas sextas-feiras, e todo mundo aí até amanhã. Um abraço.